Olá, obrigada mais uma vez por você estar aqui no nosso canal Reumato e Mais. Meu nome é Ana Paula, eu sou médica e hoje eu trouxe dois convidados muito especiais. Dr. Marcelo Imbrise, gastroenterologista de Campinas. Queria te agradecer muito por estar aqui hoje. E Dr. Carlos Frederico, gastroenterologia do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês queriam falar alguma coisa para introduzir? Não, obrigado, Ana, pelo convite. Eu acho que o assunto vai ser muito bom para a gente discutir. É atual, né, Marcelo? Porque a gente vive um mundo de industrialização de tudo, né, na vida, né, de modernidade, e a gente vai falar sobre as coisas benéficas ou não benéficas, né, que estão sendo para as doenças. Quer falar? Não, só agradecer a presença, de poder estar aqui com vocês, convite, fiquei feliz aí, um assunto que envolve as doenças que a gente trata, envolve mais do que isso, acho que envolve a sociedade como um todo, ainda que não tenha nenhuma doença, mas o que coloca em risco para ter. O nosso tema de hoje é para falar da microbiota intestinal relacionada à doença imunomediada, e a gente não tem como começar esse assunto sem falar sobre o que é a microbiota intestinal. Dr. Marcelo. Então vamos lá. A microbiota intestinal é um conjunto de micro-organismos que vivem no nosso intestino. Na verdade, a microbiota humana, ela está em todos os órgãos de contato com o meio externo. Então, a gente tem uma microbiota na pele, na boca, nos olhos e em todo o tubo digestivo. Por que a gente fala tanto da microbiota intestinal? Porque ela é a maior microbiota do nosso corpo. A gente tem muito mais DNA, muito mais conteúdo genético microbiano no nosso corpo do que próprio microbioma humano. Então, eles têm uma importância muito grande. A gente começou a falar de microbiota nos últimos anos, porque a gente começou a entender o que é a microbiota nos últimos anos. É importante falar isso. A gente começou a entender. É difícil falar que tem um super especialista em microbiota. Provavelmente a gente não tem, porque o entendimento ainda é pequeno. E microbiota é importante lembrar que não são somente bactérias. Então, as bactérias são as mais estudadas, mas nós temos vírus, protozoários, arqueias, que compõem e que interagem em conjunto com o nosso corpo. Então, todo o entendimento desses seres, eles estão sendo estudados e conhecidos agora, mas é importante falar que ela não é somente uma população que vive em simbiose, como é o que a gente estudava. Na verdade, é uma população em que a gente é altamente dependente dela. Nós não sobrevivemos no mundo sem a nossa microbiota, assim como elas dependem de nós para a sua sobrevivência. E quais os benefícios da microbiota para a vida humana? Você fala que a gente tem dependência da microbiota. E quais são os benefícios disso? Ana, pense que a nossa linhagem humana chega bilhões, acho que mais de 1 bilhão, na verdade, não vou falar bilhões, mais de 1 bilhão de anos depois das bactérias no planeta Terra. Então, a linhagem animal, na verdade. Então, a linhagem animal ela já nasce em um planeta ocupado por micro-organismos. A gente já nasceu sendo habitado por eles. E muito do que a gente desenvolveu é dependente deles. Um exemplo que eu vou dar antes de falar de imunidade. A gente fala muito que fibras são benéficas à saúde. Sim. Como que elas seriam tão benéficas à saúde se a gente é incapaz de digerir as fibras? É verdade. Então, as bactérias são capazes de fazer essa digestão e quando elas liberam o seu metabólito, e já eu vou falar o que é isso, a gente é capaz de absorver esse metabólito que é essencial para a nossa sobrevivência. Eu brinco sempre com os meus pacientes, eles falam, mas o que é o metabólito? Eu falo, sabe o seu pum? Ele não é seu. Na verdade, ele é da sua microbiota. Então, é quando ela fez a digestão daquelas fibras, ela libera gases. Alguns desses gases nós absorvemos e outros vão ser eliminados. Mas esse pum não é seu, era dela. Entendeu? Esse é um exemplo mais
notório. Você é o que você de come, né? De um metabólico. Não, e é um fator que vem incomodando, né, Marcelo, na consulta médica hoje generalizada, porque a questão do paciente reclamar disso, de que tem flatulência, que seja, é uma queixa diária no consultório, e que muitos gastros acham assim perturbatório na questão. Quando a gente começa a conversar com o paciente sobre alimentação para ele, a senhora come muito isso, come muito aquilo, é vegana, não é, come carboidrato, ela começa a sentir, poxa, de repente a causa disso, não é culpa, a causa disso esteja nessa alimentação desregrada que está acontecendo, e que por isso que eu estou vindo aqui mais frequentemente, por conta de gastroenterites, diarreias de repetição, que seja. Então, a gente, na especialidade da gente, a gente demorou a pensar que a solução não era tratar a consequência, mas ver a causa, né? Tratar a causa de mudança nisso. Então, hoje as pessoas, elas veem muito as coisas televisivas, veem as coisas que aparecem no seu dia a dia, né? Os alimentos que têm um quê de notório de mostrar uma coisa bonita, né? Isso é um chamativo para começar o processo digestivo, mas assim, a gente tem que começar a modular nós próprios. E o que acontece hoje? Começa a gente usar drogas que são moduladoras para melhorar, que são os probióticos em larga escala. É aquilo que a gente estava conversando, a pessoa come, não sei, certas coisas e toma probiótico. Não tem porquê. Essa mudança de hábito de vida é que tem que mudar, entendeu? A gente tem visto uma associação do tipo de microbiota intestinal e do desenvolvimento de doenças imunomediadas e outras, né? Como que vocês enxergam esse cenário de hoje? Fala. Bem, eu acho que é todo um conteúdo histórico. Então, voltando à sua primeira pergunta, e eu vou trazer essa resposta de agora. Onde que a microbiota tem importância? A microbiota e o sistema imunológico, ela vai ensinar o ser humano a sobreviver no planeta Terra. Então, ao nosso nascimento, a gente vai ser colonizado, e através desse contato com a microbiota, com essa exposição, se fala muito nos primeiros 1000 dias de vida, os 3 primeiros anos de vida, em que a gente tem uma tolerância imunológica, o nosso corpo vai entender o que ele deve agredir, o que ele vai tolerar, e a gente tolera a maioria das exposições, senão a gente não sobreviveria. Bem, com a mudança da microbiota, esse tipo de ensinamento imunológico, trazendo para uma linguagem mais simples, que é constante, a gente fica o tempo todo expondo a nossa imunidade através desses sítios de microbiota, então vamos falar do intestino. Então, enquanto eu tenho uma microbiota, ela está constantemente em contato com o meu sistema imunológico, seja diretamente através de superfície celular, seja por produtos de bactéria, ou produtos até da morte dessas bactérias que entram no intestino. Então, eu vou ativando e controlando a minha imunidade. À medida que nós modificamos rapidamente o nosso hábito, e isso se dá historicamente pela Revolução Industrial, a modificação dos hábitos de vida e a chegada dos alimentos processados e posteriormente ultraprocessados, nós tivemos uma mudança muito abrupta do fornecimento de nutrientes para a nossa microbiota e, consequentemente, da microbiota. Especula-se que hoje, da raça humana, nós estamos no período com menor riqueza de espécies. E isso faz com que o nosso sistema imunológico seja um dos afetados. Ou seja, se o meu sistema imunológico ele foi treinado a entender que a entrada de certos conteúdos bacterianos não seria um problema, e a partir daquele momento eu tenho outros conteúdos bacterianos ou subprodutos bacterianos entrando, eu posso fazer um estímulo imunológico. Esse estímulo imunológico ele pode ser semelhante a algumas superfícies do meu corpo. Por exemplo, ênteses, que a Ana pode falar um pouquinho melhor para a gente, mas que vai estar presente na nossa articulação. Sim. E esse subproduto, então, gerar uma inflamação articular e traria
por exemplo, uma doença imunomediada da reumatologia. O mesmo pode acontecer com a pele, o mesmo pode acontecer com o intestino. O fato é que estamos mudando a nossa microbiota e isso tem relação. Existe relação com doenças que é até pouco faladas. Por exemplo, uma das doenças mais estudadas para alteração de microbiota é o autismo. E a gente fala, poxa, quantos diagnósticos estão sendo feitos de autismo agora? Será que a gente subdiagnosticava no passado? Eu acho que a resposta é muito semelhante para todas as doenças. Sim. Não, estão realmente em ascensão. E isso Sim. é assustador. E quando você fala da questão de evolução, né, dos países ocidentais, essas coisas, por exemplo, no Japão. No Japão não tinha doença inflamatória intestinal. Mas por quê? Eles tinham uma alimentação, na verdade, que pode proporcionar maior câncer gástrico, aqueles alimentos crus que seja, a gente sabe disso, mas foi a entrada da ocidentalização do fast food lá. O japonês aí não está acostumado com isso. E com as grandes redes entraram lá, aumentou a doença inflamatória intestinal neles. A nossa tem esse mecanismo, talvez, de aumento, porque a gente é exposto radicalmente a vários gastroenterites, que seja aquela questão do espossoma, né? De toda hora você ser agredido. Tem uma hora que o teu sistema imunológico não consegue reconhecer aquilo e se transforma e aparece algum tipo de doença que seja, né? Então, assim, quando tem uma criança que está habituada lá de criança a comer um certo tipo de alimento, ela vai levando desde a fase até a fase adulta aquele hábito alimentar, né? Então, a gente vê crianças comendo cada vez mais alimentos processados, multiprocessados que sejam. E aí vão levando para a fase de adolescência, fase adulta, tem uma hora que não aguenta. Então, quer dizer, esse mecanismo está sendo rompido toda hora. Recupera, rompe. Tem uma hora que não consegue recuperar, entendeu? A gente tem... Semana passada, a professora Ariane Yang, da USP, estava falando sobre a questão dos ultraprocessados e os trabalhos evidenciando aumento de alergia alimentar, né? A gente vê muita coisa sendo vendida e vilanizando alguns alimentos. E hoje o que se sabe é que ultraprocessados, açúcar em grandes quantidades e gordura saturada é o que, de fato, tem comprovação de ser maléfico para a saúde. Qual o impacto dos ultraprocessados na questão das doenças imunomediadas e relacionando com a microbiota intestinal? É um impacto enorme, né? Existe uma diferença entre alimentos ultraprocessados e processados. Posso falar só para Com certeza, por favor. Então, o que é esse termo que se fala muito? Então, pensa que o alimento in natura é o alimento puro. Então, é o feijão. Da feira. Da feira. É a beterraba. É aquilo que não tem outro ingrediente. Então, você pega o pacotinho de feijão. Contém feijão. Contém o ovo. É o alimento. A gente pode fazer o processamento desse alimento e isso não trazer nenhum problema. Por exemplo, o leite que vira queijo. Então, você faz um processamento e ele vira queijo e tudo bem. À medida que você precisa que esse queijo não estrague, não tenha fungo, não seja contaminado por bactéria, possa ser vendido do outro lado do oceano, você precisa adicionar conservantes. E o que é o conservante que vai permitir que não seja contaminado por uma bactéria? Ele é uma espécie de antibiótico. E esses aditivos alimentares podem ainda realçar sabor, melhorar a textura, né, que são os emulsificantes, melhorar a cor e melhorar o aroma, o paladar. Então, tornando tudo artificial. Então, o termo ultraprocessado, ele pode ser com muito ou pouco, mas todos são ultraprocessados. E eles vão fazer mal. É muito difícil a gente voltar ao passado e querer viver em um mundo paralelo que eu não vá comer ultraprocessados. Uhum. Mas eu tenho que ter consciência de qual o percentual do alimento ultraprocessado ele está sendo responsável pela minha dieta
ao longo de uma semana, por exemplo. Atualmente, mais de 50% da dieta dos países europeus e norte-americanos são de ultraprocessados. Os países latino-americanos estão entre 20% e 30%. Então, a gente está bem menos ainda. Por que eu estou falando isso? Porque o pico de doenças imunomediadas já aconteceu nos países europeus. Eles acompanharam essa transição. E eles estão em um platô. É muito constante a prevalência e a incidência lá. O que aqui no Brasil a gente está se assustando agora. Só que a gente é um reflexo, a gente já sabe o que vai acontecer. E a gente nós falamos em tratamento, nós falamos em terapia, em cirurgias, e a gente esqueceu de falar que a gente poderia prevenir essa doença, porque a gente já sabe o que causou. É muito simples eu ensinar uma criança a comer. Não é, eu tenho filhos, né? Eu sei que não é nada fácil, mas é muito simples eu tentar evitar que ele tenha contato com açúcar em excesso, gordura em excesso e ultraprocessados. Então, o que acontece? Se eu consumo, vamos começar falando assim, gordura em excesso, a minha microbiota vai receber gordura. Ou seja, eu vou aumentar a população de bactérias que conseguem sobreviver em um meio que recebe essa gordura saturada. A mesma coisa com açúcar. A mesma coisa com muita proteína. Os excessos vão fazer mal. Essa transição de microbiota vai fazer com que abruptamente o meu organismo tenha que reconhecer novas espécies. E isso vai estimular a minha imunidade. Então, eu tenho dentro da imunidade células capazes de controlar e de estimular. Então, eu desvio o estímulo. Eu desvio a atenção daquelas células que estavam controlando aquele ambiente saudável e chamo células para recrutar inflamação. E geram essas doenças. É difícil a compreensão, mas é importante falar que é realmente difícil. Se a gente ficar procurando vilões simples, a gente vai errar. Sim. Porque na medicina, até hoje, eu não achei nada simples. Todas as respostas simples eram mentiras. O Marcelo falou na questão de prevenção, você vê que certas especialidades tentaram fazer a prevenção, obesidade, diabetes, hipertensão, e vem aumentando cada vez mais, mesmo com qualidade de propaganda em relação a prevenções dessas doenças. Então, quer dizer, isso tudo é fruto de uma mudança, uma não mudança de qualidade, de mudança de hábitos de vida e de alimentação que não mudaram. Na doença imunomediada, nunca se pensou, isso é coisa recente. Será que a gente vai ter que, como vai prevenir? Vai ter que pegar lá o filho de uma pessoa que tem uma doença autoimune e já começar a educar desde pequeno, coisa que, por exemplo, na diabetes, na hipertensão, não se faz isso. Vai se fazer prevenção quando a pessoa já está no limite, né? Sim. Aumento de resistência insulínica é uma coisa absurda na população. Entendeu? Então, o que acontece? Por quê? Porque já estão pré-diabéticos, que é o termo. Então, como é que seria pré-doença imunomediada? Não, quando surge a doença, a porteira já está totalmente arrebentada. Então, quer dizer, a gente demorou para pensar nisso. Né? Eu acho que a rotulagem de alimentos modificou para que seja mais acessível, né? E aí hoje a gente vê as embalagens com alto teor de açúcar, alto teor de gordura saturada, enfim, né? Na tentativa de tentar ajudar a população a identificar quais os alimentos são saudáveis e não, e a gente tem inúmeros produtos sendo vendidos como saudáveis, que na verdade são falsos saudáveis porque são ultraprocessados. E a gente pode aqui citar alguns produtos que são vendidos como saudáveis e que todo mundo usa. Barrinhas de cereais, biscoitos sem glúten. Biscoitos, né? Não, mas aí vem o sem glúten. Sem glúten, rico em fibras. Enriquecido com vitaminas. A pasta de amendoim, que é uma febre agora nas academias, entendeu? Que transmite fungo, aquela questão toda, que dá energia, aquela coisa. Mas tem um alto índice de contaminação, entendeu? A maionese dos anos 70, 80, que você abria, ela se perdia ou ficava azedada ou estragada em 5 dias, a partir do momento aberto. Hoje você abre uma maionese e ela dura, né, 6 meses, 1 ano, que seja. Esses conservantes aí estão fazendo essa mudança toda. É muito importante as pessoas aprenderem a ler rótulos, né?
ter o hábito da leitura dos rótulos. Ler os ingredientes e tentar entender o que tem ali. Se tem muita coisa que a gente não entende o que é porque não deve ser muito bacana, não é verdade? Exatamente. Eu falo sempre para os pacientes, eu falo, olha, você tem uma doença induzida por hábitos, então você tem um componente genético que a gente não vai conseguir mudar. Sim. A doença foi deflagrada, a gente vai precisar tratar, mas existe no meio o seu comprometimento e não estimular mais. Então, preciso que você entenda. E essa parte de prevenção, ela é uma falha tão grande. Olha, nós estamos aqui em 3 médicos. Verdade. Enquanto a gente não tem aqui um nutricionista falando, um professor de educação física falando, a gente poderia ter começado isso lá na escola. Às vezes eu falo muito de matemática, porque eu sempre fui ruim em matemática. Mas poderia, minha matéria preferida, história. Ao invés de tantas aulas de história, uma daquelas aulas na semana fosse uma nutricionista ensinando a gente a cozinhar ou comer bem, que a educação física não fosse só futebol e tentasse captar todas as pessoas para um esporte saudável que ia conduzir nós, hoje adultos, para uma vida mais saudável e evitar a incidência tão grande da doença. Então, a gente tem que fazer esse trabalho correndo lá no futuro, quando o dano já foi causado. É isso que você está falando. E eu tenho que falar, olha, pegue a comida e leia o rótulo. E é exatamente isso. Você não conhece o que está escrito? Provavelmente, você está diante dos aditivos alimentares. Vamos evitar. Os nutricionistas usam muito assim, vamos descascar mais e desembrulhar menos. Exatamente. Né? Então, a barrinha de cereal, eu falo, gente, não tem sentido. Porque para que você é? Porque ela é prática, leva uma banana. A banana é a barrinha de cereal da natureza. Você vai, descasca, come e joga fora. É super prático. E são as coisas culturais, né? Essa cultura no nosso país não tem de você. Isso se perdeu muito. A tentativa dos colégios, né, das escolas, tentar modificar o hábito de venda de certos alimentos que são vendidos da cantina. Não tem agora mais nada frito, gorduroso que seja. Tenta fazer isso com o aluno em si. Mas, na verdade, tinha que chamar a família para começar a ela entender que isso está sendo benéfico. Porque senão acontece dela continuar levando alimentos, né, aqueles alimentos processados. Por exemplo, eu falo muito do biscoito. A população substitui muita coisa por biscoito. Sim. Biscoito vira uma solução para uma solução que eu estou com fome. Mas não é uma fruta, não é uma outra coisa que vai comer mais às vezes é saudável. algo simples, super vilanizado, como a pergunta. Um pão com manteiga. As pessoas, não vou comer um pão porque vou passar manteiga. Gente, porque tem glúten. É um pão com manteiga. Pão com manteiga. Aí ele vai substituir isso por 4 bolachas de água e sal. Não dá para entender. E aí eu demorei para entender isso também. Não é que a gente nasce sabendo, porque é passado para a gente que é saudável, é passado para a gente que não é calórico, que não tem aditivos. Porque é só passado por quem tem interesse em passar essa informação. A gente eu acho que é a confusão de ser menos calórico e ser nutritivo. Isso. É a comparação do copo de suco de laranja natural e do copo de Coca-Cola zero. Isso. Exato. Então, assim, caloricamente, o copo de Coca-Cola zero... Exatamente. Vai te engordar menos, mas você ali tá em... O que é aquilo, né? Pensa, Vamos perguntar ele não do tem Dr. Carlos caloria, Frederico, ele não tem caloria, ele não componente tem viciante. Gordura. Na verdade, o que ele tem? Exatamente. Algumas e aí coisas... as pessoas deixam de tomar o suco da fruta porque tem caloria. E sim, tem caloria, tem frutose, tem, né? Tem, então... E mais do que isso, deixam de consumir a fruta, né? Exatamente, deixa de consumir a fruta. Mas aí não tem problema, porque vai comprar o probiótico para tentar que vai resolver a Exato. microbiota intestinal. A gente vê uma característica de estar sendo sempre buscando uma solução rápida e fácil. Isso não existe, né? Então, vamos lá. A pergunta master das redes sociais. Qual o melhor probiótico? O seu prato. Ele é um pré-biótico.
É esse que funciona. É esse que vai funcionar. Você está querendo Exatamente. resolver o problema depois da questão. Essa é a grande pergunta. A população tem que entender que as cepas são específicas, às vezes, para determinado tipo de patologia ou não. Fazer uma combinação que seja milagrosa é muito complicado. A gente tem vários sintomas clínicos, seja de prisão de ventre, que é a constipação, seja de diarreia, seja de alterações de imunidade, desbiose. Mas não se tem a fórmula mágica. Hoje, o que acontece? Você tem um conjunto de cepas que sejam variadas, né, tentando competir entre elas, e não há uma sequência. Então, fazer estudo para saber qual o melhor probiótico para aquela pessoa é estudar o genoma da pessoa, é ver o que pode fazer uma reposição. Isso não tem jeito, porque isso vira uma caixa d'água que assim, em 2 dias eu posso ter uma melhor absorção daquele produto, nos outros 5 dias da semana eu posso não ter, dependendo da minha alimentação, dependendo do que eu me expus a comer ou que eu fui agredido naquele momento. Então, quer dizer, não há essa solução, não há essa resposta para isso, entendeu? As pessoas têm que entender isso. Eu acho importante a gente também considerar a dimensão do que é a microbiota, o que é o probiótico, até para tirar essa ilusão, né? A gente tem, então, vai tomar um probiótico, a gente está falando de microbiota intestinal. A gente tem uma parcela dessa microbiota conhecida. A gente estima que sobre bactérias, né, nós temos mais ou menos 1000 espécies, só que é diferente, só que mais de 1 trilhão delas ali colonizando o nosso intestino. Então, quando a gente pega ali, qual que é a concentração do probiótico? Aí ele vem X unidades formadoras de colônia, elevado a alguma potência. Então, vem lá, 10 a nona, 10 a 10ª potência. Que ainda é baixo. É muito baixo, porque em 1 ml do nosso cólon, eu teria 1 trilhão. E nada vai ser capaz de lutar com a nossa microbiota, porque a gente não tem. Dentro do... eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas, se não me engano, o probiótico com maior concentração no mercado brasileiro seria com 20 bilhões. É muito baixo, porque é 20 bilhões para o intestino inteiro. Enquanto a gente está falando de 1 ml ter 1 trilhão. Né? E assim, se eu tenho 1000 espécies bacterianas conhecidas, eu vou acreditar que um probiótico com uma cápsula, com 1, 2 ou 4 espécies, vão realmente mudar tudo que eu tenho ali. Então, eu tenho que pensar assim, como que eu crio uma microbiota saudável? Essa que é a diferença, né? Eu brinco com os alunos assim, eu falo assim, se você quiser ter um galinheiro, você vai jogar milho para a galinha. Se você começar a jogar ração de cachorro, eu não sei se elas vão comer, mas logo vão aparecer uns cachorros ali, porque eles vão farejar. E vão comer a ração e a galinha. E em pouco tempo você vai ter um canil, e não mais um galinheiro. É o que vai acontecer com a sua microbiota. E aí, uma das pessoas que me ensina muito de microbiota, eu até procurei aqui, vocês conhecem a espécie Canis lupus familiaris? Não. É o cachorro. É uma espécie. Agora, se você for pegar um cachorro para proteger sua casa, você vai pegar um chihuahua ou um pitbull? Com certeza, né? Será o pitbull. Por que a gente acredita que para todas as doenças a gente vai ter o mesmo probiótico? Então não existe o probiótico bom. Eu não estou falando que eles são ruins. Eles têm que ter o conhecimento de que você está ingerindo e qual que é o objetivo dele. Então, se eu tenho um problema relacionado a antibiótico e se prova que quando eu uso determinado antibiótico, o uso daquele probiótico pode reduzir eventos adversos daquele, porque foi aquele estudo com aquele antibiótico, tudo bem. Agora, o que não dá é para eu generalizar isso como se fosse efetivo para tudo. Sim. E isso não vai funcionar, né? Não vai. Eu acho que outra coisa bem importante da gente falar com relação às dietas da moda, né, dieta sem glúten, dieta sem lactose, e isso ser generalizado, tipo,
são dietas inflamatórias, quando você corta glúten e lactose, você diminui a quantidade de ultraprocessado de uma maneira absurda. Diminui fast food, porque tudo tem queijo e glúten. E aí a pessoa tem melhora, mas tem melhora porque tirou o glúten e a lactose, ou tem melhora porque diminuiu o ultraprocessado e melhorou a microbiota intestinal? Exatamente. Ana, o que eu acho é o seguinte, antes de estipular uma dieta pela nutrição, ela tem que individualizar. Cada pessoa tem seus costumes, tem seus hábitos, e a partir do momento que de repente você tem um hábito ruim, talvez retirar esse hábito regionalmente que seja, né? Uma alimentação de um paciente baiano, ou do Sul, ou do Rio, ou de Minas, ou do Pará, é diferente na sua composição. Então, pegar uma pessoa com determinados hábitos, você tem que mostrar para ela e tem que individualizar. O que acontece muito é uma receita de bolo, né? Abre a gaveta, pega, você vai fazer isso porque isso aqui é uma dieta anti-inflamatória e você vai utilizar. Mas não perguntaram para ele se ele gosta daquilo. Então, quer dizer, tem que conversar com a pessoa do que ela gosta, do que ela não gosta e provocar para ela que isso aí que você gosta está sendo ruim. Isso aí você pode diminuir. Mas essa vilanização que você falou, começou a se falar muito. A quantidade de mulheres jovens, por exemplo, que deixaram de tomar leite porque sentem nojo, náusea por conta daquilo, e aí virou aquela coisa de investigar a intolerância à lactose, talvez não foram ver a qualidade do leite. Que tipo de leite que está tomando, entendeu? É um integral, é um desnatado, é um semidesnatado, que seja. E a doença imunomediada, ela começa a querer buscar fórmulas. A gente ficou durante muito tempo nisso. Não pode tomar leite. Né? Não pode tomar leite derivado, porque o leite vai dar problema. E aí se tira tudo. O glúten também, aí se tira tudo. Entendeu? Faz até desnutrição, subnutrição, né? Exatamente. Exato. Saiu um artigo recente sobre o consumo de leite, né? E tá aí comprovado que o leite ele não é maléfico para quem não tem problema com o leite, né? Quem não tem alergia, nem nenhum tipo de intolerância, nem nada comprovado contra aquele alimento, ele não tem que suspender. Eu acho que é uma questão de equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio e variedade nutricional. Então, nada substitui uma alimentação saudável. Acho que o difícil é que a alimentação é cultura familiar. Você come, cozinha como a sua família te ensinou, né? Então, é muito difícil mudança de um hábito, e isso eu sempre converso nas consultas, que se você faz uma coisa sempre, não tira completamente, Sim, reduz. Porque você precisa manter. E não tem nada mais difícil que você manter. Então, você vai retirando, reduzindo a quantidade, de forma a você começar a se acostumar para conseguir manter. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho 2 filhos com alergia alimentar, e de uma hora para outra, a gente teve que mudar completamente o local que a gente comprava, fazia supermercado, o custo daqueles alimentos, como cozinhava aqueles novos ingredientes. E isso é de um impacto familiar e social muito forte. Então, às vezes, a gente vê a pessoa está preocupada em perder peso, aí ela vai... começa a dieta, uma dieta super restritiva, começa a fazer atividade física todos os dias e não consegue manter, porque mudou muitos hábitos ao mesmo tempo. Então, eu sempre falo, não menospreze pequenos começos. Sim. Eu acho que, na verdade, os pequenos começos são a chave do sucesso de adaptação. Ana, você falou uma coisa que é muito importante, não sei se já teve aqui no seu podcast, mas que é a diferença entre alergia e intolerância. Sim. Então, é algo que a gente precisa deixar claro que são coisas completamente diferentes. Verdade. Então, no âmbito de alergias alimentares, é o que você passou. Eu preciso rapidamente mudar o meu estilo de vida porque eu tenho uma doença grave relacionada à exposição a um determinado elemento. Então, ela pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo. Às vezes, eu posso ter uma doença relacionada ao glúten
como é a doença celíaca, uma Sim. doença imunomediada induzida pelo glúten. A intolerância à lactose é o fato de eu não ter mais a capacidade de digerir o açúcar do leite. Exato. Então, ela não vai me matar. O que vai acontecer é que o açúcar do leite não vai ser quebrado e ao chegar no cólon, as minhas bactérias vão consumi-lo. Então, eu posso ter o efeito osmótico e o efeito de distensão. O osmótico é o que vai fazer eu ter um cocô mais liquefeito ou até diarreia, e a distensão, porque lembra, as bactérias consomem e produzem gás. Isso é uma intolerância, é diferente. Sim. E aí, o que acontece? Por que parece que dá certo essa fórmula milagrosa? A população mundial, ela não é agora, ela tem uma tendência normal a se tornar intolerante. Verdade. Então, tem muitos médicos que pedem o teste genético, e o teste genético vem normal. Esse não é o teste de screening da intolerância à lactose. E se ele vir normal, quer dizer que você tem o gene que provavelmente você será intolerante ou já é. Porque o normal é tê-lo, já que mais de 50% da população tem ele presente. Por que eu falo mais? Porque vai depender da população. Então, população oriental, entre 90% e 100% vai ter o gene. População do norte da Europa, menos de 30%. E a nossa é muito miscigenada, então a gente não tem. Então, especula-se que no Brasil varia entre 50% e 70% de intolerantes à lactose. Então, é muito simples você falar, então a culpa é do leite. Não, não é do leite. E o problema é a lactose, nós podemos utilizar o zero lactose. Sim. O que eu não posso é orientar erroneamente um paciente com osteoporose, por exemplo, a deixar de consumir o leite, sendo que é uma grande fonte de cálcio. Sim. Esqueço de suplementar. Eu sei que eu estou entrando na sua área, mas é meio que uma bola de neve de informações erradas. Da minha área, o que chega? Chega o paciente assim, não, eu não estou consumindo mais glúten, não estou consumindo mais lactose, estou usando esses probióticos. Eu olho o probiótico lá, lactobacillus e bifidobactérios. Para você que passa isso, lactobacillus e bifidobactérias dependem do galacto-oligosacarídeos para sobreviver, e eles estão no leite. No leite. Então, além daquele manipulado não funcionar, porque está comprovado de que eles não funcionam, porque são seres vivos que não dá para ser manipulado de qualquer forma, ele depende daquela substância que você acabou de tirar. Então, a gente precisa ter uma coerência nos nossos atos e pensar... O que eu vou... Tá bom, o meu paciente não tolera, então eu vou tentar o zero lactose. Não, meu paciente é alérgico, ele não vai poder. Se ele tem uma doença mineral óssea, eu tenho que lembrar disso, então, e suplementar de outra forma. Sim. Eu tenho pacientes que têm, às vezes, doença de Crohn, que já induz, né? Doença metabólica óssea, e tem, às vezes, até uma doença... reumatológica, passa em alguém que tira e fala para comer folhas escuras. Fala, você precisa comer um pasto de brócolis para ter a quantidade de cálcio de um copo de leite. Não é... Sim, não. Assim. Comparativamente, a gente tem diferença, né? Mas a gente também pode ter... eu gosto sempre de falar, porque é muito como, não gosto de leite, eu não consigo. Mas assim, vamos tentar agregar outros ingredientes que tenham cálcio. Sim. Você vê, o gergelim é riquíssimo em cálcio. A gente não tem o hábito de consumir. E é fácil de colocar, né? Os feijões têm cálcio, feijão branco principalmente. Assim, é lógico que não é a questão do equilíbrio. Você não tem que tomar 2 litros de leite por dia. Você pode tomar um copo de leite, você pode comer uma concha de feijão, você pode comer uma fatia de queijo. Mas por isso, Ana, a ajuda do nutricionista. O nutricionista precisa ajudar nisso, exatamente para mostrar para a pessoa que tem outros alimentos que podem substituir. Eu vejo um problema cultural também da gente, é a condição social, né? A gente tem muito problema com isso com o paciente, não sei, Marcelo também tem, todo mundo tem. Doutor, eu não tenho condição, porque o meu alimento que entra na minha casa é carboidrato nisso, é pão, é macarrão, é algumas outras coisas, batata, é arroz, entendeu? E o que eu faço, né? Se isso é o grande... É barato, são alimentos às vezes baratos. E como é que eu faço se eu não tenho condição para isso? Por isso a questão de individualização. Esse eu vejo um grande problema.
A gente está aumentando por duas razões. Quem tem uma condição não está vendo que a alimentação não é importante e acaba fazendo essa desbiose toda, e a doença imunomediada começa a aparecer. E a gente tem um outro pessoal que fala para a gente claramente: eu não tenho condição de ter outra alimentação que a nutricionista me direcionou. E aí o que acontece? Tem um abandono, porque a pessoa precisa comer para ficar em pé. E ela vai socorrer do carboidrato. Então, quer dizer, vira uma bola de neve. Eu gosto sempre de lembrar, nesses contextos, da proteína vegetal. Porque existe proteína vegetal, né? E a gente tem atletas hoje veganos, né? Então, a proteína vegetal, ela também vai trazer suporte nutricional. As pessoas ficam, às vezes, muito preocupadas em comer carne, frango, ovo, e aí optam por ter uma salsicha, que às vezes é barato, mas a salsicha é um ultraprocessado. Às vezes é melhor você aumentar o seu aporte de feijão e arroz. Isso é uma combinação nutricional muito, muito importante para o nosso organismo, né? É rico nutricionalmente. E a gente vê as pessoas falando que feijão é carboidrato. É complicado. Assim, a gente tem que ter bom senso, né? Não, mas feijão me dá gás. Você precisa saber cozinhar o feijão. Exato. Tem que deixar de molho, tem que tirar o fitato, né? Não bota de molho porque fica mais fácil de cozinhar. Ele até vai ficar. Para tirar isso. Mas é para tirar as toxinas, né? Então é bem importante a gente repensar como que a gente tem feito em relação aos nossos hábitos alimentares. É muito comum ser abordada por pessoas que têm intolerância ou alergia alimentar. E eu falo, sua melhor amiga a partir de hoje é uma bolsa térmica. Você precisa levar a sua bolsinha térmica com o seu lanche para todos os lugares. Eu não vou a uma festa com meus filhos sem uma bolsa térmica. Eles não passam fome nem vontade. Dentro das possibilidades deles, eles vão ter o doce da festa, o bolo da festa, dentro das possibilidades, dentro da nossa bolsinha térmica. Então, quando você aprende a ter uma bolsa térmica, você começa a comer melhor. Porque na correria do dia a dia, aí você para e compra um salgado, para e compra um folhado, para e compra uma coxinha. Se você tiver uma bolsa térmica com uma banana, com uma maçã, com um potinho de fruta seca, você começa a ter sua alimentação mais variada e de fácil acesso. A mesma coisa é beber água. Se a sua garrafa de água não estiver do seu lado, você não vai beber água. Sim. São mudanças de hábitos que eu acho que faz a diferença. Eu acho que isso casa com um pouco o que o Fred falou. O Fred falou da questão da pobreza, né? Então, realmente, nós vivemos num país, então a gente tem que olhar para o nosso umbigo aqui, para a nossa realidade. É muito difícil a gente orientar um consumo de alimentos caros para alguém que não vai ter condição. Então, realmente, esse é um outro aspecto de discussão, que a gente não pode dar tanto enfoque aqui, porque entra em outra esfera. Mas, realmente, falar ultraprocessados são vilões, carboidratos são vilões, enquanto a gente não tem o que comer, não é isso. Vamos comer, é outro, Sim. E vamos lutar para que isso não exista. Esse é um ponto. Agora, encaixando isso, a alimentação cultural brasileira, originária, né, não dos povos originários, mas da nossa cultura original, ela é muito saudável. Então, é o que você falou, Ana. O arroz com feijão é uma combinação maravilhosa. Ela tem carboidrato, sim. Ela tem proteína, ela tem fibra. Ela tem um casamento de fibras solúveis e insolúveis que dificilmente a gente vai conseguir em algum outro momento. E fibra, pessoal, não é alface. É lógico que a alface é uma fibra insolúvel, mas da riqueza dessa fibra, ela é muito baixa comparado com arroz com feijão, por exemplo. Então, eu tenho outras fontes de cálcio, eu tenho outras fontes de fibra, eu tenho outras fontes de proteína na nossa alimentação. A gente fala muito em dieta do Mediterrâneo. É uma delícia, mas é caríssimo para a gente que não está lá. Então,
Existe o Guia Alimentar da População Brasileira, que é maravilhoso. Ele mostra na nossa alimentação cultural o que o brasileiro pode consumir ou deveria consumir diariamente. E vai falar desde carboidratos, fibras, frutas, derivados ou do leite ou o próprio leite. É super interessante, é do Ministério da Saúde, está disponível. E a classe da saúde não conhece esse guia. É verdade. E a gente fala da dieta do Mediterrâneo. É ótimo, eu tenho oportunidade de comer. Praticamente a gente joga, né? Olha, que tipo de dieta, né? Faça a dieta do Mediterrâneo. Eu quero emagrecer, faça a dieta do intermitente, né? Que seja. Aí parece que é a solução dos mal. Mas assim, você acha que a gente precisa integrar também a família do paciente nisso tudo, para todo mundo entender que é importante? Porque eu vejo um problema no consultório. Às vezes eu chamo a família, esposa, ou pai, mãe, para eles também entenderem, porque você chega no almoço, chega lá, é só aquelas coisas que a pessoa não pode comer. Como é que ela vai se sentir? Um ET ali na coisa, e ela acaba comendo a coisa. Você acha que isso é importante? Acho que a gente faz pouco? Eu acho que a gente faz pouco isso. De tentar agregar também a família, para entender que aquilo é importante. Senão a pessoa fica naquele universo o tempo todo, né? Como é que você vai tratar uma pessoa com doença inflamatória intestinal, funcionário de uma rede de fast food, e que chega no almoço, o que é oferecido para ele de lanche, não sei o que mais, é o fast food. Sim. Ele come todo o dia. A ponto da pessoa chegar, eu prefiro pegar o horário da tarde, que eu não vou pegar esse almoço que eu como todo dia, entendeu? Eu chego e como... Porque a pessoa não tem jeito. Mas essa pessoa, apesar da dificuldade e tudo, tem que andar com a lancheira, com a térmica que a Ana falou. Exatamente. Ele tem que levar. Porque a gente tem que também assumir um pouco a nossa responsabilidade. A comida da firma não é boa. Não come. Leva a sua. Né? E eu sei que é difícil, eu sei que às vezes não tem tempo. Eu entendo tudo. Mas se a gente entender tudo e não mexer nada, a gente vai ter diabetes, obesidade, hipertensão, infartar, doença de Crohn, artrite reumatoide. A gente vai comprar isso porque eu entendi tudo e fiquei com pena de mim? Não. Então, eu não gosto de barreira. Então, eu falo assim, é uma barreira, eu vou pular. Então, se a barreira é a comida da firma, eu levo a minha comida. Se a barreira eu não sei cozinhar, eu aprendo a cozinhar. Se a barreira é a minha família, eu chamo a minha família. Se ela não quer entrar no barco comigo de ser saudável, eu preciso ter um barco paralelo. Sim. A família pode pular para o meu, mas eu não posso pular para o dela. Porque senão a gente começa a compreender demais para coisas que são inegociáveis. E, Fred, a natureza é inegociável. Inegociável. A gente não negocia saúde. Então, a gente tem no futuro algumas coisas que nós não sabemos, que é o nosso segredo lá do nosso DNA, mas tem muita coisa que a gente comprou no passado. E isso verdade. aí não tem negócio. A questão da obesidade, Ana. Está acontecendo isso na doença inflamatória intestinal e a gente está procurando tentar explicar por que pacientes aparecem com doença inflamatória intestinal, obesos, que fazem a cirurgia bariátrica, e depois aparece a doença. É simples. O que levou eles a serem obesos é o mesmo que leva a ter a doença inflamatória. Até a doença inflamatória. Então, na verdade, ele já tinha, na verdade. E hoje vem um novo termo, são os obesos sarcopênicos. Eles são obesos, mas você olha nutricionalmente pobres. Sim. Eu não queria deixar de fazer uma pergunta que a gente recebeu no Instagram, que é: o que seria a limpeza do terreno biológico que as pessoas vendem tanto na internet? Eu precisei ler, porque eu tive dificuldade, inclusive, de entender a pergunta. Igual ler no Canis aqui, né? O gênero do cachorro. A espécie do cachorro. Pessoal, não existe limpeza de microbiota. Não caiam nessa. E não queiram limpar a microbiota de vocês, porque vocês dependem delas. Então, olha, 10% da nossa carga energética diária vem de metabólitos bacterianos. A nossa vitamina B12, essencial para a manutenção de várias coisas, né? De renovação celular, das células, tudo, mas vamos falar de neurônios. Elas precisam da nossa microbiota para que sejam absorvidas. Existem inúmeros. A nutrição da mucosa do intestino, vou traduzir, da pele. Então, a pele do intestino, ela não é nutrida do intestino grosso pelo sangue que ele chega. Na verdade, é o subproduto da tua microbiota que vai nutrir. Mas e se eu não nutrir? Eu vou desenvolver uma doença, eu vou desenvolver uma colite.
Quem precisa, por um motivo, tive um tumor e precisei colocar uma bolsa para, no futuro, reconstruir o trânsito. O que acontece com o intestino que sobra, que não passa comida, Fred? Ele vai sentir, na verdade, uma agressão muito grande naquilo, e ele começa a desabsorver. Ele começa a desabsorver e a mucosa começa a enrugar, que seja. Perde, na verdade, a função. Forma uma colite de exclusão. Uma doença que só vai ser resolvida quando a comida passar por lá. Exato. Porque precisa da comida passar, da microbiota gerar esse metabólito e dele absorver. Então não existe como eu descolonizar, desparasitar, são os termos, né? Enema para realizar isso. Modulamos a nossa microbiota, independente de onde ela esteja, através de hábito. O principal modulador da microbiota intestinal é a alimentação. E eu posso ter moduladores da microbiota de pele, por exemplo, exposição solar, da microbiota da via aérea, por exemplo, tabaco. São expositores e não são, não é através de ingerir probiótico ou mesmo prebióticos sintéticos ou maluquices, entendam? Realmente maluquices, como alguns enemas, que além de não fazer nada do que prometem, expõem você a um risco de complicações outras, né? Que a gente nem consegue descrever aqui. Isso é totalmente condenável. Eu acho que todo mundo tem que conversar com o seu médico em relação a isso antes de começar a fazer. Isso antes era divulgado em jornais, em anúncios, fazemos a aquaterapia, que seja, a lavagem intestinal vai melhorar a questão disso. E tem um exemplo prático disso, né? Por exemplo, quando a pessoa faz um preparo para colono, muitos pacientes viram e falam para você, nossa, doutor, parece que minha evacuação melhorou, agora eu estou evacuando todo dia. É lógico que houve uma agressão necessária naquele momento para poder limpar o colo e eu poder olhar toda a mucosa para ver se tem lesões que sejam. Então, quer dizer, foi uma coisa temporária. E que dentro de um período a microbiota vai reconstruir. Vai vai voltar a ser o que era. Por isso que é temporário. A gente fala para isso que é temporário. Nós estamos uma semana evacuando muito bem, mas é porque é uma coisa temporária. Então, quer dizer, essa aquaterapia que seja, essa limpeza, isso é uma agressão com água quente, entendeu? Uma coisa que vai minando, vai ardendo, vai provocando colite. Isso não tem porquê, entendeu? A gente está aqui com o tempo chegando no final. Acho que a gente poderia ter episódios, porque é muito assunto interessante para falar. Eu queria dar oportunidade para vocês dois, para cada um deixar a sua mensagem. O que você acha, o que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Aqui a gente tem várias pessoas com doença imunomediada, sem doença imunomediada. Qual a sua mensagem final? Olha só, a gente muitas das vezes fica no consultório sozinho, tentando resolver todas as coisas do paciente. E a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de humildade para compartilhar com outros colegas para tentar a resolução. A descoberta, por exemplo, da gente na doença inflamatória intestinal, da alimentação, das questões de agressão, que seja, ajudarem no processo, né? E uma das hipóteses fortes são diarreias de repetição por má alimentação na infância, fizeram a gente acreditar mais nisso, porque as pesquisas, como o Marcelo falou no início, ainda estão muito pequenas em relação a isso. Então, a gente precisa ter uma questão multidisciplinar, de chamar um nutricionista, de orientar para o paciente procurar, para ter uma questão de dificuldade que ele seja, e principalmente de fazer ele acreditar nisso. A alimentação, ela é importante, assim como a atividade física, são as duas muito grandes, né? Na reumato, isso também é muito preconizado, e deixar o paciente, na verdade, naquela espera, poxa, mas eu estou muito bem, então eu posso pular o muro, eu posso pular a grade, eu posso, não sei o quê. Poder pular a grade, pular o muro, todas as especialidades fazem isso. A endócrino, a cardio, o paciente dessa especialidade. Mas a gente tem que ver que isso é importante no teu tratamento. Não é só tomar o remédio. Antes a gente discutia adesão. Adesão ao tratamento. Ok, estou tendo adesão ao tratamento, mas a alimentação você está tendo? Não estou tendo. Então, é um dos pilares hoje para, pelo menos no caso, divulgado para a nossa doença. Essa é a mensagem para a gente passar, porque essa microbiota ela está sendo agredida o tempo todo. É muita agressão, entendeu? O tempo todo. O Fred falou na parte de tratamento. Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, então, é para quem tem, para quem não tem, é de prevenção.
Então, acho que se quem estiver assistindo aqui tiver filhos, tentar pensar nos seus filhos, que eu acho que é o amor maior, o maior cuidado que a gente tem na vida são com eles. Então, pense em introduzir hábito. Introduza hábito. O hábito de se alimentar bem, o hábito de ingerir alimentos frescos, o hábito de consumir variedade, né? Cores diferentes, produtos diferentes. Então, frutas, legumes. E a vida também, ela merece ter seus dias de alegria. Então, se um dia você comer uma pizza, se um dia você comer um hambúrguer, né? O dia do podrão, como diria minha orientadora Daniela, tá liberado, desde que seja um dia e não o hábito. Façam hábitos saudáveis e criem filhos saudáveis, né? Acho que se as mães, se os pais estiverem ouvindo, se os professores, aí talvez alguém aí da política pensar, vamos prevenir doença em vez de gastar milhões tratando doenças. Então, quem sabe a gente planta hoje uma sementinha aí, daqui, quando a gente vê nossos 80, a gente vê uma população com menor incidência dessas doenças. Acho que esse que é o deslumbre aí do que a gente estuda. Queria agradecer muito a presença de vocês. Eu sou uma entusiasta da alimentação. Eu vivi coisas muito difíceis relacionadas a alimentos, então eu sei na pele, no meu núcleo familiar, da importância da alimentação. Tem uma frase muito emblemática, que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja alimento, né? Então, eu queria agradecer a vocês que ficaram aqui, nos assistindo até agora. Esse é um tema que vale a pena ainda muita discussão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha e fique ligado para novos episódios. Obrigada.